Gabinete de Guerra, Rádio Observador, falamos de conflitos em curso e hoje com o historiador Bruno Cardoso Reis vamos falar, claro, da Ucrânia e da faixa de Gaza, mas hoje, Bruno, começamos a falar do Quénia. Temos agora informações de que pelo menos 5 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Há protestos no Quénia, protestos violentos. O Parlamento foi atacado. Ao certo, o que é que está a acontecer? Qual é a motivação destes protestos? Sendo que os manifestantes já conseguiram ultrapassar alguns bloqueios da polícia e entrar mesmo no Parlamento. Boa tarde. Bem, é uma crise para a qual nós chamámos a atenção no último 5 continentes, no sábado passado, que poderia ter desenvolvimentos nesta semana, porque era precisamente a semana decisiva em que iam ser votadas pelo Parlamento estas reformas fiscais bastante pesadas. No fundo, estamos a falar de aumentar significativamente impostos sobre produtos básicos, por exemplo, a questão do pão, passaria a ter um IVA de 16%, e isto num contexto realmente de grande crise económica, de inflação, de desemprego jovem crónico, estima-se que mais de 35% de desemprego jovem, e num país que realmente é muito jovem, ou seja, estamos a falar de um protesto que é sobretudo um protesto de jovens muito bem organizados, usando as redes sociais. À volta de entre 75% e 80% da população do Quénia tem menos de 35 anos, portanto é realmente a grande maioria da população. Até hoje, realmente, estes protestos tinham-se caracterizado por, ao contrário do passado, não serem realmente protestos violentos. E, portanto, desde logo a lamentar isso, ou seja, ter havido aqui, no fundo, uma deriva mais violenta, provavelmente até de uma percentagem minoritária, que terá também, de alguma forma, levado a polícia a usar aquilo que parece ser força excessiva, porque, apesar de tudo, não há indicação de que estes manifestantes estivessem armados e, portanto, usar força letal contra manifestantes, mesmo que relativamente violentos, realmente é algo que é bastante questionável. Obviamente também não é aceitável haver algum tipo de ataque ao Parlamento, portanto, houve aqui, de facto, um agravar da crise, como nós temíamos que acontecesse. Vamos ver agora os passos seguintes. Apesar de tudo, o Governo já recuou, já anunciou, por exemplo, a suspensão deste IVA sobre o pão, portanto, alguns dos impostos mais contestados, mas parece haver também uma radicalização da parte destes manifestantes, desta organização de protesto, que exige já até novas eleições e a demissão do Presidente. Em todo caso, é importante sublinhar que o Quénia, por um lado, é um pouco uma referência em termos de alternância democrática. Já mais que uma vez a oposição chegou ao poder por via pacífica. Isso não acontece com muita frequência em países em África. É um país muito importante na África Oriental, que é uma região com alguns problemas sérios de segurança, na Somália ou, por exemplo, em Moçambique, não é? No norte de Moçambique. É um aliado muito importante dos Estados Unidos. Este presidente Ruto foi recebido há poucas semanas com honras de Estado, com uma visita de Estado em Washington, e está agora a avançar uma missão policial do Quénia no Haiti, que é um país do Caraíbe, mas de população de maioria de origem africana, e basicamente mais nenhum país estava disponível a tentar combater os gangues que controlam a capital do Haiti. Portanto, é um país que tem uma importância maior do que eventualmente lhe é dada por muita da imprensa na Europa. Falemos então do conflito na Ucrânia. Há várias notícias a marcar o dia de hoje, começando pelo Tribunal Penal Internacional, que emite mandados de captura para Shoigu e para Gerasimov, ambos russos, por ataques deliberados a civis. São mais 2 nomes que entram nessa lista. Sim, eu diria, se calhar o Tribunal, enfim, há aqui uma dimensão judicial e legal, e aí não é propriamente a minha área de especialidade, mas realmente era um pouco estranho e provavelmente começou a haver uma pressão sobre o Tribunal para se perceber como é que, havendo até de múltiplos órgãos internacionais, até das Nações Unidas, múltiplos relatórios a demonstrar massacres como o de Bush, a documentar até pela própria prática russa, que ao contrário, por exemplo, de Israel, nunca avisa quando faz ataques em zonas altamente portanto, em centros populacionais, nas principais cidades ucranianas. Era um pouco estranho haver já acusações contra o Ministro da Defesa, por exemplo, de Israel, mas não haver nenhuma acusação contra o Ministro da Defesa russo, quando esta prática, por exemplo, de ataques sistemáticos contra infraestruturas civis, contra alvos civis, está bastante documentado. E, portanto, no fundo, parece-me natural que ela apareça e eventualmente só peca por
tardia e vem mais uma vez mostrar aquilo que muita gente se recusa, no fundo, a reconhecer estranhamente nos países ocidentais, que é realmente a Rússia está a conduzir não só uma guerra ilegal, uma guerra de agressão e de conquista, mas está a fazê-lo através de uma multiplicidade de crimes de guerra completamente impunes, não é? Que não só não merecem qualquer tipo de punição, como vários dos comandantes, por exemplo, responsáveis pelo massacre de Bucha, foram entretanto promovidos e louvados pelo Estado russo. Entretanto, temos um plano de paz de Donald Trump e está a ser avançado pela agência Reuters sobre a Ucrânia, claro. Se Trump ganhar as eleições, os Estados Unidos enviam ajuda militar para a Ucrânia, mas só se houver negociações de paz com a Rússia. Saem algumas notas deste plano. O que é que destacas deste plano se Trump ganhar a presidência norte-americana e se isto faz algum tipo de sentido? Enviar ajuda militar, mas ao mesmo tempo discutir a paz com a Rússia? Bem, eu acho que, pelo menos, é algo um pouco mais concreto do que aquelas coisas que Trump ia dizendo, que era, no fundo, dar a entender que simplesmente o facto de ele ser presidente ia permitir-lhe resolver magicamente esta questão, não é? Ele dizia, tem dito, em 24 horas eu resolvo o conflito. Isso, obviamente, não tem a mínima credibilidade e, de facto, nunca se percebia exatamente em que termos. Isto, apesar de tudo, é uma coisa um pouco mais concreta e que faz um bocadinho mais de sentido. No fundo, é aqui uma espécie de esforço de coerção estratégica, porque a parte de se dizer à Ucrânia, se vocês não entrarem em negociações, nós suspendemos o fornecimento de armas. Também se diz à Rússia, se vocês não aceitarem negociações, nós até poderemos aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia. Agora, o que ainda falta, o que é aqui fundamental, é perceber exatamente, mas negociações de paz com que parâmetros, com que linhas vermelhas, fala-se muito disso em relação às armas, mas em relação a um plano de paz, isso implicaria, ou seria aceitável para os Estados Unidos, a Ucrânia ser obrigada a aceitar a perda de território como resultado de uma guerra de conquista, e que garantias é que seriam dadas à Ucrânia que se assinasse uma paz com a Rússia, isso não seria usado pela Rússia para daí a um ano ou dois, depois de ter recuperado em termos de equipamento militar, de munições, de tropas, para não voltar, no fundo, a atacar a Ucrânia. Portanto, essas é que são as questões fundamentais. O grande problema aqui é isto ser um acordo deste tipo, um acordo de paz que, no fundo, aceitasse a conquista de território pela Rússia, fosse visto como uma normalização deste direito de conquista e, portanto, levasse outras potências como a China a dizer, então, nós podemos fazer a mesma coisa em Taiwan. E, por outro, também esta questão que é, a Ucrânia dificilmente aceitaria se não tivesse garantias que, se voltasse a ser atacada pela Rússia, seria defendida por uma ampla coligação de países, nomeadamente dos países ocidentais que mais têm apoiado a Ucrânia. Sim. Entretanto, também de hoje, a notícia de que Moscou espera assinar um novo acordo de cooperação global com o Irão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Rudenko, disse que Moscou espera assinar esse novo acordo de cooperação com o Irão num futuro muito próximo. De que acordo estamos aqui a falar? Bem, no fundo parece ser uma iniciativa paralela àquela que foi feita com a Coreia do Norte. São os dois países que têm aceite fornecer abertamente armamento, drones, mísseis, artilharia à Rússia. São já países, os dois altamente sancionados e muito isolados em termos internacionais e, portanto, veem nesta aproximação à Rússia, por um lado, não tem muito a perder, por outro, a que conquistam aqui um apoio maior de um país que, apesar de tudo, é um membro permanente do Conselho de Segurança, portanto pode vetar, por exemplo, a fiscalização de sanções na Coreia do Norte, que ainda agora a Rússia fez, ou algo semelhante da parte do Irão, e portanto, no fundo, é expectável que seja um acordo de tipo semelhante. Aquilo que será aqui interessante perceber é se há uma cláusula de tipo parecida àquele da Coreia do Norte, que é uma espécie de cláusula equivalente ao artigo 5º do Tratado de Washington, do Tratado fundador da NATO, no fundo uma garantia de defesa mútua, e portanto, se fosse assim, seria realmente uma aproximação sem precedentes entre o Irão e a Rússia. No caso da Coreia do Norte, até havia precedente para isso no tempo da União Soviética, isso depois foi retirado em 1994 e agora foi reposto. No caso do Irão, isso nunca aconteceu, e até em termos não só das últimas décadas, mas dos últimos séculos, muitas vezes as relações entre o Irão e a Rússia ou a União Soviética foram bastante tensas e, portanto, seria realmente aqui uma aproximação sem precedentes. Veremos se isso se concretiza ou se é um acordo, apesar de tudo, enfim, que corresponde a este reforço de cooperação e de convergência estratégica, mas que não vá tão longe como o da Coreia do Norte. No conflito em Gaza temos visitas diplomáticas, Yoav Gallant a visitar os Estados Unidos da América, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha a visitar Israel.
O que é que podemos esperar destas visitas? E focando aqui em Galante, há uma tentativa de aproximação aos Estados Unidos que se tem afastado aos poucos de Israel nas últimas semanas. Bem, Galante é, apesar de tudo, a face um bocadinho mais moderada do Likud, do partido Netanyahu. Em vários momentos foi crítico de Netanyahu e pareceu aproximar-se um pouco das teses americanas, por exemplo, nesta preocupação com haver um plano político para Gaza e não apenas uma resposta militar. É claramente a procura da parte de Israel de ter aqui uma face apresentável, tendo em conta que os outros moderados, os moderados da oposição, a oposição moderada de Benny Gantz já saiu do governo, portanto isto é o mais moderado que se arranja, e manter aqui pontos com um aliado que é, apesar de tudo, muito importante e claramente tem mostrado crescente impaciência com as atitudes, com as prioridades, com as políticas de Netanyahu. Em relação à Alemanha, é, a par da Grã-Bretanha, o país europeu que mais apoia Israel, até por razões históricas, de responsabilidade no Holocausto, portanto, de se sentir corresponsável com garantir a segurança de Israel e evitar um novo genocídio em grande escala de judeus. Mas claramente a ministra Baerbock foi a Israel dizer há limites para o nosso apoio, e nomeadamente fez declarações muito críticas e que ainda não tínhamos ouvido de um responsável alemão, pelo menos de forma tão assertiva e em Israel, em relação àquilo que ela chama uma ala radical do governo, completamente irresponsável e que está a pôr em questão a credibilidade externa de Israel e até os próprios interesses de Israel, por exemplo, promovendo ataques contra palestinianos até na própria Cisjordânia e promovendo também uma postura muito agressiva da parte dos colonos e dos colonatos na Cisjordânia. Para fechar, muito rapidamente, Bruno, temos ainda a questão do Supremo Tribunal de Israel, que ordenou hoje o recrutamento dos estudantes ultra-ortodoxos. Que decisão é esta e por que razão isto é importante? Bem, é importante, em primeiro lugar, porque estes partidos mais radicais, mais de extrema-direita, estão ligados a estas correntes ultra-ortodoxas e estão completamente contra esta decisão. Portanto, isto provavelmente vai aumentar as tensões no interior do governo, a pressão sobre Netanyahu. Depois é uma decisão histórica que há muito é exigida pela maioria da sociedade israelita, que acha absolutamente inaceitável, que são as mais violentas, as mais belicistas contra, por exemplo, os palestinianos, depois exijam a isenção de serviço militar, ou seja, não sofram as consequências, por exemplo, em termos de conflitos armados, das suas próprias posturas, das políticas que defendem e, portanto, como disse o Supremo Tribunal numa decisão unânime, do Supremo Tribunal israelita, num contexto de guerra em que toda a gente está a ser mobilizada, é ainda mais chocante esta exceção, esta isenção, que não tem qualquer base legal e que já há muito tempo que há uma série de decisões, que agora são confirmadas, que obrigariam o governo a, de facto, começar a recrutar estes judeus ultra-ortodoxos. Gabinete de Guerra, a análise de Bruno Cardoso Reis, na Rádio Observador.